você! Seja bem-vindo ao tratamento espiritual da obsessão. 12 palavras amigas, encontrar Jesus. O ciclo das 12 palavras amigas é composto pelos temas Noite da Alma, definições de obsessão, sintomas da obsessão, tratamento, prece, caridade, o espírito de verdade, leis divinas, perseverança, liberdade, perdão e fé. Vem com a gente! Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus nos envolva nesse momento, nos fortalecendo a alma para mais um tratamento espiritual através das 12 palavras amigas, do tratamento dos processos obsessivos, que é realizado pela Casa Espírita Portal Francisco Cândido Xavier. Hoje teremos a 11ª palavra amiga, perdão, que será proferida pela nossa irmã, trabalhadora e divulgadora da doutrina espírita, dirigente de nossa casa, Maíra Padrão. Para nossa harmonização, vamos fazer a leitura da mensagem que se encontra no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo benfeitor amigo Emmanuel. Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus. Essa mensagem se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade, usando o coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do nosso passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes renovações. Senhor, te rogamos, Pai querido, a tua presença e a condução dos trabalhos ora iniciados. Amplia, nosso Deus, nosso Pai, as nossas percepções para a compreensão dos teus ensinamentos. Nos fortalece, Senhor, na fé, na esperança e na paz, e fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Cá estamos em mais um dia de tratamento e hoje para refletir sobre uma palavra que mexe com as nossas estruturas e vai muito além de uma simples expressão: perdão. Qual de nós nunca precisou dele? E será que já estamos no grau de evolução que não erramos mais e, consequentemente, não precisamos mais receber perdão pelas faltas?
O curioso é que, embora ainda careçamos muito de perdão, a grande maioria de nós ainda tem dificuldade em praticar, pelo que ainda trazemos de orgulho, vaidade e ignorância. Se lançarmos a pergunta: somos capazes de perdoar as ofensas? Muitos de nós dirão que sim, outros podem responder: depende da ofensa. Outros: só perdoo uma vez. Mas o que Jesus nos ensinou é que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, mostrando que a misericórdia de Deus não tem fim, que não há limites nem requisitos para o perdão. E perdoar é um processo progressivo, requer paciência, assim como toda a nossa trajetória de evolução. Ninguém dorme cheio de imperfeições e acorda com um par de asas. Há uma jornada longa e árdua entre o homem velho e novo. E falando em jornada, vamos refletir. Nessa nossa andança haverá invariavelmente relações, porque não há evolução sem o outro, sem convivência, sem interação. Ninguém progride sozinho. E a propósito, onde é que nós estamos? Num mundo de provas e expiações, muito mais perto da animalidade que da angelitude, ou seja, muito mais perto da linha de partida que de chegada, onde o mal predomina, um mundo habitado por espíritos imperfeitos, a começar por nós. Isso significa dizer que precisaremos todos perdoar e ser perdoados, porque vamos ferir e vamos ser feridos. Como dissemos e sabemos, perdão a gente precisa receber a todo instante. Mas será que estamos dispostos a perdoar com a mesma intensidade que precisamos de perdão? Dói ser machucado, ser ferido nos nossos interesses, nas nossas mais caras afeições, sim. Mas dói muito mais, tenhamos certeza, se a essa dor somarmos mágoa, ressentimento e, no pior dos casos, vingança. Mas por que dói mais não perdoar? Porque a ausência do perdão gera sombra e mais dor. A ausência do perdão nos acorrenta a quem menos queremos, aos nossos desafetos. Guardar ressentimentos é porta aberta para processos obsessivos. Não perdoar acarreta tristeza, doenças físicas, psíquicas, depressão. Ao passo que, perdoando, íntima e verdadeiramente, nos libertamos, estaremos em paz com a consciência tranquila. Perdão, portanto, é sinônimo de paz. Já a mágoa é líquido corrosivo a nos destruir. Não perdoar é julgar-se superior a quem feriu. É acreditar-se bom o suficiente para afirmar que nunca faria o que o outro fez. Não somos superiores. Fomos todos criados simples e ignorantes e sim, já erramos desastrosamente, Deus o sabe. Aliás, se queremos mesmo ser mais evoluídos, comecemos perdoando. Vamos ver mais razões para perdoar. A imortalidade da alma, que é um dos principais pilares da doutrina espírita, que nos ensina que somos espíritos imortais num corpo temporário. O corpo tem dia para sepultamento, o espírito sobrevive à morte. E é por isso que para o espiritismo o ditado "morta a cobra, morto o veneno" não se aplica. A morte não nos livra dos problemas, não nos livra de quem somos e muito menos dos nossos inimigos. Morremos, mas levamos conosco a nossa individualidade. Os espíritos vingativos nos perseguem no além-túmulo, gerando os casos mais graves de obsessão. Eles ficam invisíveis, porém presentes. E nós aqui desse lado, presos à matéria, ficamos ainda mais vulneráveis à perseguição desses irmãos que estão estacionados no mundo astral pelo ódio e pela dor. Temos então que deixar um pouco de lado a visão limitada do ser material e nos enxergar enquanto espíritos imortais que somos, porque enquanto não fizermos isso, enquanto não entendermos que há existências pretéritas e futuras além desta em que estamos, perdoar será sempre mais difícil. Se não perdoarmos o inimigo que se apresenta o quanto antes, teremos que repetir os encontros indesejáveis com ele até que aprendamos a lição. Somente o amor é capaz de romper o vínculo pernicioso e nos libertar. Perdoai para que Deus vos perdoe.
Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. A passagem está em São Mateus e a lição é simples. Como podemos pleitear, exigir aquilo que não temos condição de dar? Como pedir perdão das nossas faltas graves se somos incapazes de perdoar um irmão no trânsito? Como esperar do outro a perfeição que eu não tenho ainda? Tenhamos consciência de que, se erramos, o outro tem direito de errar também. Se queremos, precisamos de perdão de Deus, das pessoas, devemos aceitar que o irmão em Cristo também merece, porque ele é tão filho de Deus quanto nós. Deus não faz distinções. O sol brilha e nasce para todos, para justos e injustos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? A passagem também está em Mateus. E aqui Jesus nos faz refletir que é muito fácil amar quem nos ama, quem nos quer bem, qualquer um é capaz. O difícil é amar o ser que planejou fria e calculadamente a nossa queda. E é difícil porque nosso amor ainda é de troca. Damos amor em troca de amor. Não amamos como Jesus, pura, simples, incondicionalmente, não importa quem sejamos ou o que façamos. Nosso comportamento é moldado pelo outro. Então somos gentis porque alguém foi gentil conosco antes. E ao primeiro sinal de grosseria, eu deixo de ser gentil. Então eu não sou gentil porque é da minha essência ser. Eu sou gentil porque o outro foi ou enquanto o outro é comigo. E assim damos ao outro o poder de determinar quem somos ou como devemos agir. E isso nos tira a liberdade. Foi gentil, sou também. Não foi gentil comigo e você para quê? Para quê? Para mostrar quem nós somos. Não donos da ação do outro, isso não controlamos mesmo, mas donos da nossa reação em relação ao que o outro faz. Isso sim é nosso, isso sim podemos controlar. Famosa aquela frase: cada um tem de mim o que merece. Não, cada um tem de mim o que eu tenho a oferecer. É muito fácil amar e tolerar quem nos ama ou quem está em conformidade conosco, mas o perdão verdadeiro é muito claro, é amar na adversidade. Será que somos mesmo vítimas? Irmãos, diante dos acontecimentos indesejáveis e dolorosos aqui na Terra, e ao longo da nossa existência passaremos por eles inevitavelmente, por vezes vamos nos encontrar atônitos, sem entender o que se passa, o porquê disso ou daquilo, ou quando não nos veremos revoltados diante de possíveis injustiças. Isso porque, vendo apenas a presente existência, com olhos materiais, limitados, portanto, nos colocamos como mocinhos vitimizados e o algoz como bandido, cruel, opressor. Quando Jesus pede que não julguemos, é que não temos a capacidade de ver e entender o que há por detrás de tudo, dessas injustiças, desses acontecimentos. Por detrás de um agressor cruel estará um irmão que foi ferido covardemente em seus interesses, lá atrás. Aquele que agora chora lágrimas de aflição foi aquele que de outra vez causou sofrimentos e desatinos. E a vida os coloca frente a frente para a bendita reparação e resgate, porque não há injustiças. O sofrimento de agora é efeito de uma causa e não há efeito sem causa. Algo nos levou até aquele sofrimento, e esse algo fomos nós mesmos, quando nos afastamos das divinas leis. Não colhemos em seara alheia, embora pareça. Colhemos o que um dia plantamos. É que não lembramos quando atiramos algumas sementes danosas, e apenas não lembramos por misericórdia divina, que nos dá o véu do esquecimento a cada nova existência, a cada nova encarnação. Vivemos num mundo governado por justiça e inteligência soberanas. Não nos esqueçamos disso nunca. Então o mal que chega a mim não veio pelo acaso.
através de um jogo de dados do universo, no qual eu fui um infeliz sorteado. Aliás, ainda bem que não é assim. Isso nos dá segurança. Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive no mal. Aquilo que não mereço não chegará até mim. Aquilo que vem até mim é que eu atraí, permiti que acontecesse, é reflexo da minha invigilância, ignorância ou mesmo vontade. O que nos consola de certa forma, ao tempo em que nos faz invariavelmente mais vigilantes sobre o que temos plantado, quem temos sido, o que temos pensado. Não à toa o apóstolo nos disse: em tudo dai graças. Nós somos abençoados pelo sofrimento. Vamos dar graças pela oportunidade de nos redimir. Bem-aventurados os aflitos, estes são os felizes. Pobre sim, do irmão desventurado que acredita que nos fazendo mal estará nos prejudicando. Lei do engano. Estaremos nos depurando, melhorando, quitando débitos de um passado delituoso e, bem sofrendo, estaremos atraindo a luz e o amparo dos bons espíritos. E porque aquele irmão se permitiu ser instrumento da justiça divina através de maldades, não significa dizer que ele não será responsabilizado pelos seus atos, nem mesmo que eu o perdoe. Ainda assim ele será responsável. O meu perdão pode, no máximo, livrá-lo de uma culpa, mas não o eximirá da reparação do erro cometido, porque é sim necessário o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Não sejamos causa das lágrimas do outro e, sobretudo, vamos aceitar aquilo que as soberanas leis têm para nós. Não nos enganemos. Aquilo que chamamos injustiça é onde mais fala alto a justiça, a bondade e a misericórdia divina. Entendendo o perdão. É certo que não temos por um inimigo a mesma afeição que temos por um amigo. E talvez por isso é que algumas pessoas têm dificuldade em perdoar, porque idealizam que perdoar os inimigos significa ter por eles a mesma afeição que temos por um amigo. Jesus, quando nos orienta a amar os inimigos, não deseja que tenhamos com eles a mesma relação que temos com os amigos. Isso é impossível. Não podemos ser amigos de inimigos, de pessoas que sabemos nos desejar o mal. Não podemos dar confiança a quem certamente abusaria dela. Não podemos estar ao lado de pessoas hipócritas que gotejam mel nos lábios e fel no coração, que nos abraça com mãos suaves, escondendo um punhal. Os fluidos provenientes de um encontro com um amigo são muito diferentes daqueles que sentimos ao cruzarmos com o inimigo. Sempre que vejamos o inimigo, de certo haverá uma reação psíquica e fisiológica. A mente recorda o golpe e o corpo libera uma carga de adrenalina, e isso independe da nossa vontade. É uma lei física de assimilação e repulsão. E é por isso que sentimos sensações tão distintas ao nos aproximarmos de um amigo ou de um inimigo. Mas conforme eu vá emanando pensamentos de amor, eu vou vencendo a mim. Como diz o orador espírita Divaldo Franco, perdoar é silenciar o interior para permanecer em nosso nível, enquanto o inimigo desce a rés do chão do caráter moral. E quando ele faz isso, estará fazendo mal a mim? Não, a ele próprio. O mal que fazemos ao outro é o que nos faz mal verdadeiramente. Logo, o maior inimigo não é o outro, somos nós próprios. Então, céus, como amar os inimigos? Como desenvolver essa virtude, o verdadeiro perdão, à luz do Evangelho de Jesus? Orando por eles. Ora por aquele que te persegue, que te faz mal, que tem inveja de ti, que tenta destruir ou roubar os teus sonhos, seja às claras, seja covardemente, por detrás de máscaras. Eles são os verdadeiros necessitados, são criaturas dignas de misericórdia. Sim, sofremos enquanto vítimas e precisamos sim de prece. No entanto, mais ainda precisa aquele que feriu. Ele é o verdadeiro desafortunado da história. Quando somos as vítimas, passando por momentos de dor e depuração, temos a proteção e o amparo da espiritualidade maior. Já o agressor
estará envolto em sombras, acompanhado e orientado por espíritos inferiores, semeando vento para, inevitavelmente, colher tempestade. Mais uma forma de perdoar é não opondo obstáculos à reconciliação. Se o irmão que te ofendeu deseja te pedir perdão, aceita de bom grado, faz verdadeiramente. Se ele o faz do fundo do coração ou não, aí realmente é um problema do outro. Cabe a nós apenas aceitar e entregar a Deus. Esquecendo as ofensas. Quantos de nós dissemos, perdoo, mas ele vai pagar tudo o que me fez passar? Será que assim de fato perdoamos, esquecemos a ofensa, estamos livres para seguir? Ou ainda estamos atrelados ao acontecimento negativo? Quando Jesus diz esquecer as ofensas, não é esquecer o registro. Não é possível arrancar da memória assim. Fulano me fez mal e eu me lembro sim. Lembro com detalhes, inclusive. Mas é o esquecimento da memória afetiva negativa vinculada àquele acontecimento. Esquecer as ofensas é diluir a memória negativa no amor fraternal e universal, que nos iguala a todos como irmãos, filhos de um mesmo Pai. E então lembraremos do fato com gratidão pela oportunidade de burilamento, teste, prova, superação, ascensão espiritual. Mais que esquecer, vamos ressignificar a ofensa. Quando diminuímos o ego, ou seja, quanto mais somos humildes, menos somos ofendidos. O que mais nos torna suscetíveis às ofensas é o orgulho e a vaidade. Diminui o tamanho do alvo e dificultará o trabalho das flechas, ou seja, vamos diminuir o ego e nos tornar menos ofensíveis, atingíveis e melindrosos. Mas uma forma de perdoar é não desejando o mal. Não devemos desejar o mal a seu ninguém, em nenhuma circunstância. A partir do momento em que desejamos o mal a alguém, nos desconectamos imediatamente da luz divina e nos associamos às trevas por uma questão de sintonia que tanto falamos. Desejemos, portanto, o bem às criaturas. Se eu passo a desejar e fazer o mal, eu também me torno devedor. Não precisamos desejar o mal a quem nos fez mal. Inevitavelmente isso acontecerá e nós não precisamos participar disso e nem precisamos estar na plateia quando isso acontecer, muito menos achar bom. A justiça divina tem as suas maneiras de cobrar, acertar as contas com todas as consciências sem a nossa participação. Não sou eu quem cobro, não sou eu quem julgo, não sou eu quem executo. São as divinas e imutáveis leis. Entreguemos a Deus e peçamos misericórdia a nós, sobretudo ao irmão que mais cedo ou mais tarde viverá as dores que atraiu para si. Não evidenciando o mal. Fulano me fez isso, isso e isso, como pôde? E falamos o tempo inteiro para um, para outro, rememorando a situação com rancor, ressentimento. E se estamos falando ou pensando, estamos vibrando e contaminando o ambiente, a nossa casa mental, a nossa atmosfera espiritual com essas energias deletérias. Irmãos, o mal não merece destaque. Exaltar o mal é expandi-lo. Mas uma forma de perdoar é não praticando o mal, ou seja, não se vingando. Mera ilusão acreditar que a vingança nos trará satisfação e paz. O vazio não é preenchido. Ao contrário, abre-se um buraco muito maior. Devemos nos abster de qualquer ato que prejudicaria o irmão, até porque abrir uma ferida no outro não vai diminuir a dor da minha. Não precisamos retaliar, destruir o mal, nem nos preocupar com ele. Ele mesmo vai se desintegrar por si só. Assim como não devemos resistir ao mal que nos fazem, quer dizer, não devemos retrucar. O dar a outra face para bater de Jesus não significa ficar apanhando, mas é não revidar nem se revoltar. Jesus não condena a defesa, condena a vingança. É então entregar a criatura que te fere a Deus. Auto-perdão. Acabamos de entender a melhor forma de perdoar quando erram conosco. Mas e quando somos nós que estamos do lado de lá dos que erraram? A receita é a mesma.
misericórdia, caridade, desta vez consigo próprio. Quando nos dedicamos ao autoconhecimento, sofremos muito, porque o ego nos dá a falsa sensação de que somos bons, enquanto que Jesus disse: bom é meu Pai que está nos céus. Aí a gente se acha bom. E o autoconhecimento, o mergulhar em nós, nos tira o véu do ego, da ilusão de que só o outro é culpado, errado, ruim, nos mostrando com detalhes as nossas mazelas, as nossas sombras, o quanto ainda somos capazes de fazer mal também. Mas não devemos nos desesperar, calma, porque apesar de tantas imperfeições, estamos todos mergulhados no amor, na bondade, na infinita misericórdia de Deus. Então, se nos vemos falhos, com tantas coisas a ajustar, nos vemos necessitados da misericórdia divina e aprendemos a perdoar nas mesmas circunstâncias. E quanto mais nos conhecemos, mais precisaremos de perdão, porque hora ou outra, aqui ou em outro lugar, haveremos de nos encontrar com uma coisa chamada consciência, que grita no silêncio de nós mesmos. Ela pesa e se você não tiver o auto-perdão, as coisas ficam piores. Frases como: como eu fui capaz disso, eu mereço morrer, sou um fracasso, não farei nada por mim. Arrependimento dessa forma não ajuda, muito pelo contrário. De nada vale a autopunição, autocondenação, autoflagelo, nisso não há mérito, há martírio. Isso vai nos paralisar e nos trazer distúrbios psíquicos. Quantos são os que dão fim à própria existência por causa da culpa? E quanto mais fugimos de nós mesmos, das situações que nos cercam, sem o devido enfrentamento, mais doloroso será o encontro, porque não vamos morrer, a vida prosseguirá. Deus tem inúmeras possibilidades de nos conduzir ao conserto dos nossos erros. E antes mesmo que isso aconteça, que possamos, através do amor e da corrigenda, começar a cobrir a multidão de pecados que carregamos. O arrependimento, então, é saudável para nos parar, para mostrar que erramos, onde erramos e o que precisamos fazer para reparar. É errar, reconhecer, se perdoar e não repetir. Nos disse Jesus: vás e não peques mais. Irmãos, ressentir-se é guardar lixo dentro de nós. Perdoar não é fraqueza, muito pelo contrário. Quem perdoa é bravo herói que passou pela porta estreita, que travou luta consigo próprio, que atravessou correntezas de emoções no silêncio da intimidade, recebendo a inspiração do Senhor, sem testemunhas e sem armas. Perdoar verdadeiramente é uma vivência interior que não depende do outro, pois podemos perdoar sem que tenham pedido perdão a nós. Podemos perdoar um criminoso que nos fez mal e agora está preso. Podemos também dizer que perdoamos da boca para fora quando tudo por dentro, desajustado, prova o contrário. Perdoar é estado de harmonia espiritual. É neutralizar todo o mal que vem em direção a nós. Cada um vai se conduzir na vida conforme evolução. Ferir o outro fala muito sobre nós, sim, mas não perdoar quando somos feridos fala também. Perdoar não é aprovar ou ser conivente, é libertar. E quem é perdoado pode se libertar da culpa, mas estará obrigado ao conserto. Perdoar é perder o interesse em agredir, mesmo após ter sido. O ofensor é, acima de tudo, um irmão doente. O ofendido também. A diferença é que o ofendido já está sendo medicado com o remédio amargo dos resgates que o levará à cura. Não condenemos. Se há uma condenação no universo, estamos condenados a viver apesar da morte. Quanto mais tentamos melhorar, mais melhoraremos. E por falar em melhor, será sempre melhor ser ferido que ferir alguém. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Após essa mensagem edificante e esclarecedora, que possamos eternizar em nossos corações o sentimento de amor, de perdão, reavivando o bem em nossa alma,
nos fortalecendo na fé, acreditando que o Pai Celestial estará sempre nos conduzindo aos processos de renovação e mudança interior, em conformidade com as suas leis divinas. Nos preparemos agora para o passe espiritual. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Sala de passe virtual do Portal Francisco Cândido Xavier. Passe de desobsessão espiritual. O passe espírita é a transmissão de fluidos magnéticos emanados dos encarnados ou dos fluidos espirituais provenientes dos benfeitores das esferas cósmicas superiores, a quem dirigimos nossos pensamentos. Após acomodar-se de forma confortável, mentalize a sala de passe com gratidão e respeito, como se procede de forma presencial no centro espírita, sentindo em seu íntimo um ambiente de paz e amparo para a superação da perturbação mental e espiritual, por meio deste processo de tratamento com meditação íntima e amparo divino. Este passe irá conduzi-lo progressivamente ao rompimento de vínculos com os espíritos obsessores. Em silêncio, eleve seu pensamento a Deus e a Jesus, convicto de que será atendido em suas necessidades e rogativas, com a certeza plena de que poderá alcançar os benefícios advindos dos fluidos cósmico universal. Com a fé silenciosa da sua alma, peça a intercessão da espiritualidade amiga para a resolução do problema que o aflige. Procure retirar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire profundo e pausadamente, com calma e confiança. Depois de iniciado o passe, não pense mais nada. Procure apenas ouvir e focar somente nas palavras que serão proferidas. Divino Mestre Jesus, rogamos a Tua proteção para tão nobre e sagrado momento de conexão com Tuas salutares energias benfazejas, capazes de remover e dissipar todas as energias deletérias que se encontram em cada criatura dos dois planos da vida, neste instante conectadas. Que cada um possa mentalizar e sentir a presença amiga do Mestre Jesus e seus missionários, por meio das correntes de luzes que ora se formam em vibrações amorosas, suaves e coloridas, a nos envolver a todos. O passe será iniciado neste momento com a limpeza da alma, em nome de Deus Pai, momento em que serão retiradas todas as impurezas e larvas espirituais deixadas por espíritos obsessores, que potencializam os sentimentos de ódio, mágoas e culpas reprimidas através de aflições e estresses na vida presente. Sinta todos esses sentimentos deprimentes sendo retirados e levados de sua alma e dissipado pela luz, deixando seu coração suave e tranquilo, livre das amarras e perseguições. Agora limpo e higienizado espiritualmente,
Medite sobre a importância de permanecer nessa sintonia de libertação, livrando-se dos maus hábitos e dos sentimentos de vingança e medo. Procure manter-se confiante em Deus, a receber nesta hora o fortalecimento para as suas emoções, através dos fluidos que harmonizam, serenam e equilibram seu corpo mental, físico e espiritual, revitalizando-os e consolidando cada vez mais a sua fé. Perceba agora as energias de coragem e fortalecimento interior, emanadas pelas ondas mentais de tranquilidade e segurança, transmitidas pela equipe espiritual, carregadas de magnetismo de bem-estar, a nos preencher de generosidade e amor, recursos fundamentais para o exercício da prática do perdão. Experimente a força destas energias divinas a conceder-lhe confiança em si mesmo, dando-lhe a capacidade de controlar seus pensamentos e superar traumas no estado de plena paz de espírito. Agora, fortalecidos, pedimos ao Senhor da vida a ampliação das percepções das nossas mentes, a fim de buscarmos o entendimento sobre os ensinamentos do Mestre para a superação de nossas imperfeições e vícios, fomentando em nós a prática da caridade e amor ao próximo. O passe está sendo finalizado. Elevemos o pensamento de gratidão a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e seus mensageiros, agradecendo pelas preces e orações a Ti dirigidas, tesouro da vida, como experiências e lições da caminhada. Com profunda gratidão a Jesus pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós para a libertação do nosso espírito, guardemos a certeza que Ele estará sempre ao nosso lado. Louvado sejas, Senhor.